Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a casa que ficou firme. E quero ler uma passagem em Mateus, capítulo 7, os versos 24 até o 27, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, aqui Jesus fala sobre esses dois fundamentos, comparando a construção do homem prudente e do homem insensato, comparando com a nossa vida, porque a nossa vida também é uma casa. Aliás, Deus fez nós a sua imagem e semelhança para habitar em nós, porque Deus é espírito, então Ele fez nós um espírito para Ele habitar, com uma alma habitando dentro do corpo. Então Deus, que é espírito, Ele quer ter uma expressão na terra. Por isso que, depois da queda do homem no Éden, Deus enviou Jesus, e Jesus ensinou a oração para os discípulos, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso reino, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então Deus quer ter uma expressão na terra, a vontade dele, o reino de Deus aqui na terra, mas como Deus é espírito, então por isso que Ele fez nós tripartido, um espírito com a alma habitando no corpo. Então é possível Ele ter a vontade dele aqui na terra e o reino dele aqui na terra, sendo expressado através do ser humano. Mas nós sabemos que o homem se separou de Deus, usou seu livre-arbítrio e começou a viver independente de Deus. Mas ele não sabia, ele foi enganado e começou a habitar um espírito das trevas. Em vez do Espírito Santo de Deus, que é luz, habitar no homem, iluminar ele, dirigir, guiar, ele recebeu a habitação do Espírito das Trevas, e por isso que levou o homem a tanta destruição, fazer tantas barbáries, tanta dificuldade, tanto problema na humanidade. Pois bem, mas Jesus, ele foi enviado, Deus amou o mundo de tal maneira, diz a palavra, que ele enviou seu Filho amado. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então, além de remover, através do sacrifício perfeito da cruz, remover o abismo que havia entre o homem e Deus, removeu todo o pecado, ele foi feito pecado no nosso lugar, levou o nosso castigo que nós merecíamos e morreu, ressuscitou e venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o inimigo e venceu a morte. Então, ele agora subiu ao céu e enviou o Espírito Santo. Então agora todos aqueles que recebem o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, creem e o recebem no centro da sua vida, ele faz habitação através do Espírito Santo e transforma no sonho dele, transformando nós na casa dele, como o apóstolo Paulo diz, somos daí santuários do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo. Exatamente isso. Então, por isso que aqui ele fala, faz essa comparação, os dois fundamentos,
que a nossa vida deve ser edificada, que nem uma construção prudente, ou seja, em cima da palavra, em cima do verbo, em cima do Cristo, que é a rocha. Por isso que ele diz ali, esse é o construção prudente, que edifica a nossa vida e as nossas atividades, nossas atitudes, todo o nosso ser, tudo que fizermos sob essa rocha, ou seja, sob a palavra, ou seja, praticando a palavra. Quando vieram os problemas, as dificuldades, que ele faz aqui essa comparação, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então devemos ouvir a palavra de Deus diariamente e colocá-las por obra, por prática, obedecendo ela, seguindo ela fielmente. Olha só, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então esse que faz isso, que realmente tem a palavra de Deus no seu coração e anda sobre ela, praticando ela, vivendo ela, obedecendo ela, é comparado com um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veja bem, vem aí os problemas do dia a dia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ela ficou firme. Então esse é o tempo da oportunidade de edificarmos a nossa vida sobre a rocha, sobre Cristo. Ou seja, ouvir a palavra, mas não só ouvir, colocá-la por obra, colocá-la por prática, praticando ela no dia a dia. Por isso ela deve estar no coração. Quando a palavra só fica a nível de ouvir, a nível mental, e não entra no coração, ouvir de tal maneira que é acolhida no coração com mansidão, e ali dentro ela é processada, metabolizada pelo Espírito Santo, como Espírito e vida, ela mesma nos capacita, o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita a colocar em prática essa palavra, ou seja, viver ela, porque do coração procedem as fontes da vida. Provérbios diz isso, guarda bem o teu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Então essas palavras, a palavra de Deus, que antes era o pensamento de Deus, que ele falou, e os profetas, os apóstolos, escreveram essa Bíblia. E agora deve ser nosso pensamento, porque nós seremos guiados por esses pensamentos. Se enchermos o coração e praticarmos, o Espírito Santo nos capacita. Mas veja bem a importância que os mesmos problemas que vêm para um, vêm para o outro também. Veja bem no versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E olha só, a mesma coisa acontece para ele. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Então hoje vemos muita ruína no mundo afora, porque as vidas não estão, e suas atividades não estão sendo edificadas sobre Cristo, que é a rocha. A rocha simboliza Cristo. E quando for edificada sobre ele, o Espírito vem ao nosso socorro e nos ajuda a praticarmos, colocar em prática essa palavra. Vivermos essa palavra com intensidade, com realidade. Então ficaremos firmes diante dos abalos, diante das circunstâncias adversas, diante da enfermidade, diante da dor, diante da perda, diante do caos, diante dos abalos, diante de todas coisas difíceis que todos passam neste mundo aqui. Podemos ver, Jesus compara exatamente o que acontece para um, acontece para o outro, para o construtor prudente como para o construtor insensato. A diferença é ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Amém, amados? É tê-la dentro do nosso coração. Tê-la como realidade, não só apenas como tomar conhecimento da história. Eu creio que a grande maioria
tem conhecimento da história do Senhor Jesus, que a obra perfeita que ele fez na cruz, e que ressuscitou, que vive e reina eternamente, e concedeu o seu Santo Espírito, mas não vive a realidade disso, não vive em prática, em obediência, não vive em intimidade com Ele, não tem Ele habitando no centro da sua vida, não tem o Espírito Santo guiando as suas vidas. Então não estão praticando, não estão praticando. Não tem realidade, e por isso que as vidas estão desabando. Por isso que a ruína é muito grande. Veja bem aqui no versículo. Desabou sendo grande a ruína. Por isso, para onde olhamos, é ruína, ruína. Porque estão desabando, as vidas não estão resistindo. Mas nós temos a grande oportunidade de ficar firme, mesmo diante de toda e qualquer circunstância adversa que você possa enfrentar no dia a dia. Jesus mesmo alertou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu e com ele você é edificado sobre a rocha, sobre a sua palavra, ouvindo, praticando ela, você ficará firme, inabalável, e ainda será mais que vencedor. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulga nos teus contatos. Quantas pessoas você puder enviar para elas, para que elas venham tomar conhecimento, que a casa, ou seja, a vida delas e suas atividades podem ficar firmes, estando sob a rocha, sob Cristo, sob a palavra, praticando a palavra. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa notícia fantástica, maravilhosa, Senhor, por essa comparação que Tu faz, Senhor, da casa do construtor prudente, Senhor, e do insensato. Nós escolhemos, Senhor, por Ti, Senhor, ser esse construtor prudente que constrói as nossas vidas sobre a Tua palavra, sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, ou seja, praticando a palavra, ficar firme e inabalável diante das circunstâncias adversas, Pai, sendo mais que vencedor, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.